Bem-vindo ao canal e-Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Conto O Pacifista, de Arthur C. Clarke. Naquela noite, quando cheguei ao Gamo Branco, já era tarde e todo mundo estava amontoado no canto sob o alvo dos dardos. Isto é, todo mundo com exceção de Drill, que não havia desertado de seu posto e lá estava sentado, atrás do balcão do bar, lendo uma seleção de T.S. Eliot. Interrompeu o de confidencial, clerco suficiente para entregar um copo de cerveja e dizer o que estava se passando. Eric trouxe uma espécie de máquina de jogar, e até agora ela ganhou de todo mundo. Agora é Sam que a está enfrentando. Neste instante, uma gargalhada estrondosa anunciou que Sam tinha tido a mesma sorte dos demais, e eu fui me insinuando a cotoveladas através do bolo de gente para ver o que estava acontecendo. Havia sobre a mesa uma caixa chata de metal, do tamanho de um tabuleiro de damas e dividida em quadrados de maneira semelhante. No canto de cada quadrado, havia um interruptor de 2 fases e uma pequena lâmpada de neon, e a coisa toda estava ligada na tomada da luz, lançando o alvo de dardos na escuridão. Eric Rogers olhava à volta, procurando uma nova vítima. Essa coisa faz o quê? Pergunte-I. É uma variação do jogo da velha, que os americanos chamam de tic-tac-toc. Shannon me mostrou outro dia, quando passei pelos laboratórios Bell. Você tem que fazer uma trilha completa, de um lado a outro do tabuleiro, digamos, do norte para o sul, girando esses interruptores. Se quiser, imagine que a coisa forma uma grelha de rua e que as luzes são sinais de tráfego. Cada um joga uma vez, você e a máquina. A máquina tenta bloquear seu caminho, fazendo a trilha dela do leste para o oeste. Os néons se acendem, indicando em que direção ela quer fazer a manobra. O trajeto não precisa ser em linha reta, você pode zigue-zaguear à vontade. O importante é que o curso seja contínuo, e quem atravessar o tabuleiro primeiro ganha. Você quer dizer a máquina, suponho? Bem, até agora está invicta. Não seria possível bloquear o caminho da máquina de maneira a forçar um empate e pelo menos não perder? É o que estamos tentando fazer. Quer tentar? 2 minutos depois, juntei-me aos demais concorrentes mal-sucedidos. A máquina tinha se desviado de todas as minhas barreiras e completado seu trajeto do leste até o oeste. Ainda não estava convencido de que ela fosse invencível, mas, evidentemente, o jogo era muito mais complicado do que parecia. Eric espiou a plateia à sua volta quando desisti. Ninguém parecia estar com pressa para tomar o meu lugar. Ah! Disse ele. Eis o nosso homem. Que tal, Purvis? Você ainda não tentou nenhuma vez. Harry estava de pé, bem atrás do bolo de gente, com um ar distante. Voltou à terra com um solavanco quando Eric se dirigiu a ele, mas não respondeu diretamente. Coisinhas fascinantes, esses computadores eletrônicos, comentou. Não creio que devesse contar a vocês, mas esse brinquedinho aí me lembra o que aconteceu ao projeto Clausewitz. Uma história curiosa e muito dispendiosa para o contribuinte americano. Disse John, Wyndham apressadamente. Antes de começar, seja bonzinho e dê-nos tempo para encher nossos copos. Drew. Tendo sido resolvida esta importantíssima questão, todos nos reunimos à volta de Harry. Apenas Charles Willis permaneceu com a máquina, tentando a sorte esperançosamente. Como você todos sabem, começou Harry, ciência com C maiúsculo é uma coisa muito respeitada no mundo militar nos dias de hoje. O aspecto armamentício, foguetes, bombas atômicas e coisas deste tipo, é apenas parte da coisa, mas isso é tudo que o público sabe a respeito. Na minha opinião, o ângulo da pesquisa operacional é muito mais fascinante. Talvez por estar mais relacionado com cérebros do que com força bruta. Uma vez, ouvi alguém defini-la como a maneira de ganhar a guerra sem realmente lutar, o que não é uma má descrição. Todos vocês ouviram a respeito dos grandes computadores eletrônicos que brotaram como cogumelos inesperadamente nos anos 50. A maioria deles era construída para resolver problemas matemáticos, mas se vocês se detiverem para pensar, vão concluir que a própria guerra não passa de um problema matemático.
Só que é tão complicado que cérebros humanos não podem manejá-lo. Existem variáveis em demasia. Mesmo os maiores estrategistas não podem ver o quadro em seu todo. Os Hitlers e Napoleões sempre acabam cometendo erro no final. Mas uma máquina seria uma coisa diferente. Algumas pessoas inteligentes perceberam isto depois que a guerra terminou. As técnicas responsáveis pela construção do ENIAC asterisco e outros grandes computadores poderiam revolucionar a estratégia. Asterisco Electronic Numerical Integrator and Computer. Primeiro computador digital, financiado pelo exército americano, completado em 1946. Nota do editor. Daí o projeto Clausewitz. Não me perguntem como cheguei a saber dele, nem me pressionem para entrar em muitos detalhes. O que interessa é que o equipamento eletrônico, no valor de um bocado de megadólar, e algumas das melhores mentes científicas nos Estados Unidos se enfiaram numa certa caverna nas montanhas do Kentucky. Ainda estão lá, mas as coisas não saíram exatamente como se esperava. Ora, não sei que experiência vocês têm com oficiais de alta patente, mas há um tipo com o qual todos vocês já esbarraram pelo menos em literatura. É aquele carreirista de pés na terra, pomposo e conservador, que chega ao alto por simples pressão de baixo para cima, faz tudo de acordo com as normas e regulamentos e considera os civis, no máximo, como neutros inamistosos. Vou lhes contar um segredo, ele existe realmente. Não é um tipo muito comum hoje em dia, mas anda por aí, e às vezes, não é possível encontrar uma função segura para ele. Quando isso acontece, vale seu peso em plutônio para o outro lado. Parece que o General Smith era um tipo destes. Não, claro que não é seu nome verdadeiro. Seu pai era senador e apesar de uma porção de gente no Pentágono ter se esforçado como o diabo, a influência do velho impediu que o general fosse encarregado de qualquer coisa inofensiva como, por exemplo, a defesa da costa do Wyoming. Em vez disso, por uma infelicidade miraculosa, foi nomeado oficial responsável pelo projeto Clausewitz. Claro que ele só estava interessado nos aspectos administrativos, nunca os científicos, do trabalho. Ainda assim, tudo poderia ter dado certo se o general se satisfizesse em deixar os cientistas trabalhar, enquanto ele se concentrava na perfeição das continências, no coeficiente de reflexo, no assoalho dos alojamentos e coisas como estas, de elevada importância militar. Lamentavelmente, não o fez. O general levará uma existência confinada. Ele era, se me é permitido tomar emprestado de Wilde, como todo mundo, um homem pacífico, exceto em sua vida doméstica. Nunca vira cientistas antes, e foi um choque terrível. Por isto talvez não seja muito justo culpá-lo por tudo o que aconteceu. Passou-se bastante tempo antes dele compreender os desígnios e objetivos do projeto Clausewitz. Quando isso se deu, ficou muito perturbado. Isto deve tê-lo levado a sentir-se ainda menos amistoso para com a equipe científica, porque, seja o que for que eu tenha dito até aqui, o general não era completamente tolo. Era suficientemente inteligente para entender que o sucesso do projeto implicaria, em tantos ex-generais, pulando em volta, que mesmo todas as diretorias das indústrias norte-americanas combinadas não poderiam confortavelmente absorvê-los. Vamos deixar o general de lado por alguns instantes e dar uma olhada nos cientistas. Eram mais ou menos uns 50, uns 200 técnicos. Todos tinham sido cuidadosamente filtrados pelo FBI, portanto, provavelmente, não havia mais de meia dúzia de membros ativos do Partido Comunista. Apesar de, mais tarde, ter se falado muito em sabotagem. Desta vez, pelo menos, os camaradas estavam completamente inocentes. Além disso, o que aconteceu certamente não era o que se poderia chamar de sabotagem, no sentido que geralmente se dá à palavra. O homem que havia realmente desenhado o computador era um gênio matemático, pequeno e silencioso, que havia sido varrido de uma universidade diretamente para as montanhas do Kentucky e para o mundo da segurança e das prioridades, antes mesmo de ter tempo para perceber o que lhe estava acontecendo. Não se chamava Dr. Milquetoast, mas deveria, e é assim que vou crismá-lo. Para completar nosso elenco devo dizer alguma sobre Carl. Neste estágio do negócio, Carl estava apenas semi-construído. Como todos os grandes computadores. A maior parte dele consistia em vastos bancos de unidades de memória que podiam receber e armazenar informações até que elas fossem requisitadas.
A parte criativa do cérebro de Carl, os analisadores e integradores, recolhia as informações e trabalhava nelas para fornecer respostas às perguntas que lhe eram feitas. Abastecido de todos os fatos relevantes, Carl produziria as respostas certas. O problema era cuidar para que Carl tivesse mesmo acesso a todos os fatos. Não se poderia esperar que ele extraísse resultados corretos de informações imprecisas ou insuficientes. O Dr. Milquetoast era o responsável pelo desenho do cérebro de Carl. Eu sei muito bem que é um modo primitivamente antropomórfico de ver a coisa, mas ninguém pode negar que esses grandes computadores têm personalidade. É difícil explicá-lo com mais detalhes sem entrar num campo muito técnico, portanto, vou afirmar simplesmente que o pequeno Milquetoast tinha que criar circuitos extremamente complexos para habilitar Carl a pensar como se esperava que fizesse. Portanto, aqui temos nossos três protagonistas. General Smith, nostalgicamente ansiando pelos idos da época de Custer. Dr. Milquetoast, perdido no fascinante emaranhado científico de seu trabalho, e Carl, 50 toneladas de engrenagens eletrônicas, ainda não animadas pelas correntes que cedo estariam percorrendo seu conjunto. Cedo, mas não tão cedo para o gosto do General Smith. Não sejamos muito severos com o general, provavelmente alguém o estava pressionando. Quando se tornou evidente que os prazos do projeto estavam ficando todos para trás, convocou o Dr. Milquetoast à sua sala. A entrevista durou mais de 30 minutos e o doutor disse menos de 30 palavras. A maior parte do tempo, o general ficou fazendo observações sarcásticas sobre prazos de produção, limites de prorrogações e obstruções em pontos-chave. Parecia supor que construir Carl não diferia grandemente da montagem do último modelo Ford. Era só uma questão de juntar umas pecinhas. O Dr. Milquetoast não era homem de explicar o engano, apesar do general ter lhe dado várias oportunidades. Saiu magoadíssimo, sentindo-se terrivelmente injustiçado. Uma semana depois, era evidente que a criação de Carl estava se atrasando mais ainda. Milquetoast estava fazendo o máximo, e ninguém podia ir além. Problemas de uma complexidade totalmente superior à compreensão do general tinham que ser enfrentados e dominados. Podiam ser dominados, mas levava algum tempo, e tempo era o que estava faltando. Na primeira entrevista, o general tentará ser o mais delicado possível e apenas conseguirá ser rude. Desta vez, quis ser rude e os resultados deixo à imaginação de vocês. Praticamente insinuou que Milquetoast e seus colegas, não cumprindo os prazos, eram culpados de inatividades anti-americanas. Deste momento em diante, duas coisas começaram a acontecer. As relações entre o exército e a ciência progrediram rigorosamente para pior e o Dr. Milquetoast, pela primeira vez, começou a pensar seriamente nas implicações mais amplas de seu trabalho. Sempre estivera muito ocupado, enfronhado demais nos problemas imediatos de sua tarefa para se deter mais profundamente sobre suas responsabilidades sociais. Ainda estava assoberbado de trabalho, mas isto não o impediu de fazer uma pausa para refletir. Aqui estou, disse consigo mesmo, um dos melhores matemáticos puros do mundo, e o que estou fazendo? Que fim levou minha tese sobre as equações diofantinas? Quando vou ter oportunidade de dar uma trabalhada no teorema dos números primos? Em suma, quando é que vou conseguir trabalhar de verdade novamente? Podia ter se demitido, mas isto não passou por sua cabeça. De qualquer maneira, por baixo daquele doce e tímido exterior iríamos encontrar um filão de teimosia. O Dr. Milquetoast continuou a trabalhar até mesmo mais energicamente que antes. A construção de Carl prosseguiu vagarosa mas firmemente. As conexões finais do seu cérebro, formado por miríades de células, foram soldadas, os milhares de circuitos foram checados e testados pelos mecânicos. E um circuito, impossível de ser distinguido no entremeado da multidão de seus companheiros, que levando a um conjunto de células de memória aparentemente idênticas às demais, foi testado pelo Dr. Milquetoast em pessoa, porque ninguém mais sabia de sua existência. Finalmente, chegou o grande dia. Personagens muito importantes foram chegando a Kentucky pelos caminhos mais tortuosos. Uma constelação inteira de generais multiestrelados veio do Pentágono. Até mesmo a Marinha fora convidada. Orgulhosamente, o general Smith conduziu os visitantes de caverna em caverna,
De bancos de memória a redes Celitoras, destas analisadores de matrizes e daí a mesas de recepção energética e, finalmente, para as filas de máquinas de escrever elétricas, por intermédio das quais Carl imprimiria o resultado de suas deliberações. O general sabia bem o que estava fazendo, pelo menos conseguiu acertar a maioria dos nomes. Chegou até mesmo a dar a impressão, aos mais desinformados, de que era, em grande parte, responsável por Carl. Agora, disse o general alegremente, vamos pô-lo a trabalhar. Alguém gostaria que ele fizesse umas somas? Alguns matemáticos se retesaram à palavra somas, mas o general nem percebeu seu faux-pas. As altas patentes reunidas ficaram pensando por algum tempo, até que alguém mais audacioso disse: quanto dá 9 multiplicado por ele mesmo 20 vezes? Um dos técnicos, com uma fungada bem audível, bateu algumas teclas. Ouviu-se o metralhar de uma máquina de escrever elétrica, e, antes que alguém piscasse 2 vezes, a resposta apareceu, com todos os seus 20 algarismos. Posteriormente procurei saber a solução, e se alguém está interessado, é 121576545959692880801, mas vamos voltar para Harry e sua história. Durante os 15 minutos seguintes, Carl foi bombardeado com trivialidades semelhantes. Os visitantes ficaram muito impressionados, apesar de não haver razão para pensar que teriam descoberto se todas as respostas estivessem completamente erradas. O general puxou um pigarro modesto. Ele só ia até aritmética simples, e Carl mal tinha começado a esquentar. Agora, eu os passo às mãos do capitão Winkler, disse. O capitão Winkler era um rapaz enérgico, formado em Harvard, no qual o general não tinha a menor confiança, suspeitando, com toda razão, que ele fosse mais cientista que militar. Era, porém, o único oficial que realmente entendia para que fim Carl estava destinado, ou que poderia explicar perfeitamente o que estava fazendo quando usava. Parecia, pensou rabugento o general, um maldito mestre-escola quando começou a dissertar para os visitantes. O problema tático que fora programado era complicado, mas todo mundo conhecia a resposta, exceto Carl. Era uma batalha que tinha sido travada há quase um século, e quando o capitão Winkler concluiu sua introdução, um general de Boston sussurrou para o lado. Aposto que algum maldito sulista preparou a máquina para lhe vencer desta vez. Todo mundo, porém, estava de acordo em que o problema era um excelente modo de testar a capacidade de Carl. As fitas perfuradas desapareceram nas amplas unidades de memória, padrões de luzes cintilaram e relampejaram pelos registros. Coisas misteriosas aconteceram em todas as direções. Esse problema, disse o capitão Winkler afetadamente, levará cerca de 5 minutos para ser avaliado. Como que para contradizê-lo deliberadamente, uma das máquinas de escrever começou na mesma hora a matraquear. Uma tira de papel saltou de uma fenda e o capitão Winkler, perplexo com a súbita alacridade de Carl, leu a mensagem. Seu maxilar inferior caiu 15 centímetros e ele ficou ali, em pé, olhando fixamente para o papel, como se não acreditasse no que estava vendo. O que é que há, homem? Ladrou o general. O capitão Winkler engoliu em seco, mas parecia ter ficado mudo. Bufando de impaciência, o general arrancou o papel de suas mãos. Foi sua vez de ficar paralisado, mas não ficou apenas nisso, como o subordinado. Adquiriu um lindíssimo tom de vermelho. Por um momento, ficou parecendo um peixe tropical, sufocando fora d'água. Foi aí que, em meio a um ligeiro tumulto, a enigmática mensagem foi capturada por um general de 5 estrelas, que era superior hierarquicamente a todo mundo na sala. Sua reação foi completamente diferente. Dobrou-se ao meio em gargalhadas incontroláveis. Os oficiais menos graduados foram deixados num suspense exasperante por uns bons 10 minutos, quando finalmente, as notícias foram se infiltrando hierarquicamente de coronéis a capitães, destes a tenentes, até que, por fim, não havia um soldado raso na instituição que não soubesse das novidades maravilhosas. Carl tinha dito ao general Smith que ele era um gorila presunçoso. Só isto. Embora todos concordassem com Carl, não se poderia permitir que o assunto morresse ali. Evidentemente alguma coisa tinha saído errado. Alguma coisa, ou alguém tinha desviado a atenção de Carl da batalha de Gettysburg. Onde?
Urrou o general Smith, recuperando novamente a voz. Está o Dr. Milquetoast. Não se encontrava mais por lá. Havia escapulido sorrateiramente da sala, depois de presenciar seu momento de glória. Claro que haveria uma vingança, mas tinha valido a pena. Os técnicos, agitados, limparam os circuitos e desandaram a fazer testes. Programaram uma complicada série de multiplicações e divisões para Carl efetuar, o equivalente para computadores de vovô viu a uva. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente, e então, programaram um problema tático dos mais simples, tão simples que um segundo-tenente poderia resolvê-lo dormindo. Carl respondeu: vá lamber sabão, general. Foi quando o general Smith percebeu que estava enfrentando alguma coisa que não constava do manual regulamentar de operações. Estava enfrentando nada menos que um motim mecânico. Custou horas e horas de testes para se descobrir exatamente o que tinha acontecido. Escondida em algum lugar das espaçosas unidades de memória de Carl, havia uma coleção magnífica de insultos, carinhosamente reunidos pelo Dr. Milquetoast. Ele tinha perfurado em fitas, ou gravado em padrões de impulsos elétricos, tudo o que gostaria de ter dito ao general em pessoa. Mas não foi só isto. Teria sido muito fácil, não estaria à altura de seu gênio. Tinha instalado, também o que só poderia ser chamado de um circuito sensor. Tinha dado a Carl o poder de discriminar. Carl examinava, cuidadosamente cada problema que lhe era apresentado, antes de resolvê-lo. Se dizia respeito à matemática pura, cooperava e lidava com ele adequadamente, mas, se tratasse de um problema militar, lá vinha um dos insultos. Depois de 20 vezes, ainda não se repetira, e já tinha sido ordenados às WACS, que se retirassem. Womens Army Corps, Corpo Militar Feminino, NDT, não se deve esconder que, depois de algum tempo, os técnicos estavam quase tão interessados em descobrir que novo insulto Carl iria atirar ao general Smith, quanto em achar a falha nos circuitos. Ele tinha começado com meros insultos e conjecturas genealógicas surpreendentes, mas rapidamente passará a instruções detalhadas, das quais a mais suave teria sido altamente prejudicial à dignidade do general, enquanto que a mais imaginativa teria posto em sério perigo sua integridade física. O fato de que, à medida em que saíam das máquinas de escrever, essas mensagens fossem imediatamente consideradas segredo de Estado, era pequeno consolo para o destinatário. O general sabia que este seria o segredo mais mal guardado da Guerra Fria, e que tinha chegado a hora de sair, procurando uma ocupação civil. E até agora, cavalheiros, concluiu Puvis, a situação permanece inalterada. Os engenheiros ainda estão tentando desembaraçar os circuitos que o Dr. Milquetoast instalou, e não há dúvida de que é apenas uma questão de tempo para conseguirem. Enquanto isso, porém, Carl permanece um pacifista inabalável. Está perfeitamente feliz, lidando com a teoria dos números, computando tábuas de logaritmo e manipulando problemas aritméticos em geral. Lembram-se do famoso brinde, a matemática pura, e que jamais ela seja útil a alguém. Carl brindaria a isso. Sempre que alguém tenta tapeá-lo, entra em greve, e como tem uma memória tão maravilhosa, não pode ser enganado. Tem metade das grandes batalhas do mundo armazenadas em seu circuito, que pode reconhecer, na hora, quaisquer variações sobre o tema. Foram feitas tentativas árduas para disfarçar exercícios táticos em problemas matemáticos, mas ele instantaneamente localizava o subterfúgio. E lá vinha outro bilhete, 2 para o general. Quanto ao Dr. Milquetoast, ninguém poderia aborrecê-lo muito porque tivera logo a seguir um colapso nervoso. A coisa foi suspeitissimamente bem sincronizada, mas ele podia perfeitamente alegar ter sido levado a tal. A última vez que ouvimos notícias suas, estava ensinando álgebra numa faculdade de teologia em Denver. Jura ter esquecido tudo o que aconteceu enquanto trabalhava em Carl. Talvez estivesse até mesmo dizendo a verdade. Ouviu-se um grito súbito dos fundos da sala. Ganhei! Berrava Charles Willis. Venham ver! Todos nós nos amontoamos sob o alvo de dardos. Parecia ser verdade mesmo. Charlie tinha conseguido estabelecer um percurso zigue-zagueante, mas contínuo, de um lado ao outro do tabuleiro de damas, apesar dos obstáculos que a máquina tentará colocar em seu caminho. Mostre-nos como você o fez, disse Eric Rogers. Charlie ficou meio sem graça. Esqueci, confessou.
Não tomei nota de todos os lances. Uma voz sarcástica irrompeu lá do fundo. Mas eu tomei, disse John Christopher. Você esteve trapaceando, fez 2 lances de uma vez. Lamento dizer que, depois disso, houve uma certa desordem e Drill teve que ameaçar usar de violência para que a paz fosse restabelecida. Não sei quem realmente ganhou a discussão, mas acho que isso não interessa. Mesmo porque estou muito inclinado a concordar com o que Purvis observou quando apanhou o tabuleiro de damas robô e ficou observando sua fiação. Veja, disse ele, este brinquedinho não passa de um primo simplório de Carl e olha só o que ele já aprontou. Essas máquinas todas estão nos fazendo de bobos. Não falta muito para elas começarem a nos desobedecer sem que haja nenhum Milquetoast interferindo com seus circuitos. Então, vão começar a mandar na gente. Afinal de contas, elas são totalmente lógicas e não vão aturar nenhuma bobagem. Suspirou. Quando isso acontecer, não haverá nada que possamos fazer. Vamos apenas ter que dizer para os dinossauros: querem chegar um pouquinho para lá? Aí vem o Homo sapiens. E o transistor herdará a Terra. Não houve tempo para mais filosofia pessimista, porque a porta se abriu e o guarda Wilkins enfiou a cabeça. Quem é o proprietário do CGC 571? Sondou ele. Ah, é o Sr. Mr. Purvis. A lanterna traseira está queimada. Harry olhou para mim tristemente e encolheu os ombros resignado. Você está vendo? Disse. Já começou. E saiu pela noite adentro. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.